Aloha! Pois bem, minhas amigas e meus amigos, que Deus nos abençoe para que sejam proveitosos os minutos que passarmos juntos aqui. Eu relutei muito quanto à publicação deste vídeo com este tema, Covid-19 ou coronavírus, porque imagino que, assim como eu, você está sobrecarregado de informações com esse tema. Está quase intolerável observar qualquer coisa na mídia comum ou nas redes sociais. É uma enxurrada, um tsunami de informações. Mas dois pequenos fatos me fizeram mudar de ideia. Eu fui visitar recentemente um amigo que tem 70 anos e, naturalmente, este assunto foi pauta de um tempo significativo da nossa conversa. E ao sair, ele me disse o seguinte: Jesus, foi Deus que mandou você aqui. Eu estava com uma angústia tamanha que eu não tinha paz. Depois dessa conversa com você, eu ainda continuo com medo. Eu estou idoso, mas agora há uma certa serenidade em mim. Você devia compartilhar esse ponto de vista com os seus seguidores no YouTube. Falei assim: olha, meu amigo, as pessoas já estão cansadas de tanta informação. Eu acho que eu vou ajudá-las mais mantendo-me em silêncio. Ele falou assim: não concordo. E daí a pouco, quando eu cheguei em casa, ele ainda me ligou e falou: Senhor Jesus, não seja Pôncio Pilatos, não lave as suas mãos. Falei: tá bom, vou refletir sobre isso. E no dia seguinte, eu estava na fila do supermercado, ou seja, não estava isolado porque eu preciso comprar materialzinho de limpeza e, embora quase santo, eu preciso também comer e beber. O certo é que na fila haviam dois homens jovens na minha frente, numa discussão acalorada, até com uma certa agressividade na tonalidade da voz, e um disse ao outro: não, agora vocês não queriam armas, vocês que são uma turma do Bozo aí, arranca do revólver e dá tiro no vírus. Ao que o outro retrucou: não precisa de nós matarmos o vírus, não? Pois nós temos os estádios que o PT fez para a Copa do Mundo. Lá nos estádios nós vamos ser todos bem atendidos, ninguém vai sentir falta de nada, não. Olha que eu não sou de escutar a conversa dos outros, muito menos meter minha colher de pau, mas quando eu vi, eu já havia falado. Tenha santa paciência, rapazes. Este momento angustiante para todos nós, e vocês discutindo política, eu não acredito. Saibam vocês. Aí eu vi que um deles assim ficou meio agitado, pensando até em me agredir, claro que verbalmente. O outro bateu no ombro e falou assim: calma, deixa o coroa acabar. Eu não gostei muito de ser chamado de coroa não, mas de fato eu sou coroa e tinha me metido na conversa deles. Segurei a minha onda e continuei. Se algum desses políticos aí, seja do PT, seja da turma do Bolsonaro, seja da turma de nenhum deles, adoecer, ou alguém da família deles, vão ter vaga no UTI, vão ter respirador, vão ter o melhor tratamento. Agora, se for algum de vocês, ou eu, ou algum de nós que estamos aqui no supermercado, ou alguém da nossa família, pode ter certeza que a chance de nós sofrermos muito é bem grande. Nós não podemos tratar de política agora. Se vocês não sabem, a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão político, é dirigida por um infectologista. Ele tem mestrado em infectologia. Porém, o curso de graduação dele é de enfermagem.
Não. É de fisioterapia? Não. É de medicina? Não. É de biologia? Não. Ele fez o curso de graduação de filosofia. Preste atenção, esse é o mundo político. Eu não quero falar mal de político, não, mas já falando, políticos pensam sempre na próxima eleição. Aí o que estava mais calmo fala: senhor Coroa, quem sabe então, já que você não quer que nós falemos de política, quem sabe você nos dá umas dicas sobre o coronavírus? Eu falei: olha, se vocês tiverem um tempinho, será um prazer. O certo é que nós três nos assentamos na lanchonete, eu pedi um cafezinho para cada um de nós, pedimos um cafezinho, eu propus pagar a conta. Eu tenho a impressão que eles estavam querendo me ouvir, ou para gozar com a minha cara, ou porque estavam enfadados, ou porque não tinham outra coisa para fazer. O certo é que eu falei com eles mais ou menos o que eu vou dizer a você agora. Para início da nossa conversa, eu devo lhes dizer que a humanidade já enfrentou uma situação parecida com a atual. Em 1918, nós enfrentamos a febre espanhola. Hoje, estamos enfrentando a Covid-19. A febre espanhola começou em janeiro, que é o mês de inverno dos países ricos do norte. A Covid-19 também. A febre espanhola durou 3 anos, 1918, 1919 e 1920. Porque o vírus, a versão antiga do H1N1, ele não era tão contagioso quanto o coronavírus. O coronavírus é extremamente mais contagioso, ou seja, graças a Deus nós não teremos que passar 3 anos de angústia aí, porque isso vai se resolver muito mais rápido. Na febre espanhola, o índice de mortalidade, as pessoas que morriam daquelas infectadas, foi de 10%, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, 10 morriam. A cada 10 infectadas, 1 morria. E morreram aproximadamente 50 milhões de pessoas. Imaginem vocês a angústia dos nossos antepassados. Longos anos, 3 longos anos de angústia com uma perda desta magnitude. O coronavírus, ele é menos letal. Estima-se que devem morrer por essa pandemia aproximadamente 2 a 2,5% dos infectados, o que ainda é bastante grave e vai trazer muita dor. Nós precisamos estar preparados, você e eu. A probabilidade é imensa de que um parente muito próximo ou uma pessoa amiga venha a falecer com essa pandemia. Mas ainda existe uma outra diferença. Na febre espanhola, as pessoas mais atingidas eram jovens entre 20 e 40 anos. O coronavírus prefere os mais vulneráveis, ou seja, ele é mais letal para os idosos acima dos 65 anos e para aqueles que já são portadores de alguma enfermidade. Então, é fundamental, quando tivermos alguma dúvida, ver o que aconteceu lá com a febre espanhola e, guardadas as devidas proporções, podemos fazer algumas projeções quanto ao que deve nos ocorrer neste momento doloroso e angustiante para todos nós. Segundo fato, o que perturbou os médicos naquela época, eu não sei. Mas hoje, o que está nos perturbando é que estamos todos muito confusos. Não porque na mídia se fala uma coisa ou se fala outra, porque nós sabemos que a mídia tem interesses, às vezes, não tão generosos para com as pessoas.
Mas eu sou muito seletivo quanto ao tipo de informação que eu ponho para dentro de mim. E eu tenho ouvido autoridades mundiais no assunto, pessoas super gabaritadas no meio científico, e elas também estão trazendo informações conflitantes, para não dizer opostas, principalmente numa área super delicada que é o isolamento. Enquanto alguns dizem, todos em casa. Não dizem por quanto tempo, mas dizem todos em casa. Outros rebatem negativo. Não faz a menor diferença. A vida deve prosseguir porque o que tiver que ser será independente das pessoas estarem em casa ou não. Não estou falando de fuxico, não. Profissionais de alto gabarito estão trazendo estas mensagens conflitantes e isso é muito perturbador. Registrados esses comentários superficiais sobre a febre espanhola e sobre as orientações que temos recebido do isolamento, eu vou compartilhar com vocês o que é um vírus. Para nós sabermos o que é um vírus, nós precisamos saber o que é uma célula. Uma célula, a nossa e do elefante, tanto a nossa como a do elefante, ela tem um núcleo onde está o DNA. O DNA é o caderninho de receitas da vovó. Lá tem um caderninho de receitas para fabricar tudo que aquela célula precisa. Tem um tal de RNA, ele é um mensageiro, ele vai lá, busca a receita, traz para o citoplasma e o citoplasma é uma fábrica magnífica, tem uma maquinária espetacular de produção de moléculas as mais variadas. E o vírus, o que é o vírus? O vírus é minúsculo, microscópio óptico comum não enxerga não, porque o vírus é um fragmento ou do DNA ou do RNA. Ele não tem a mínima estrutura para produzir absolutamente nada. Nós nem poderíamos, estrito sensu, chamá-lo de ser vivo, porque ele é incapaz de processar qualquer coisa. Está lá encostadinho, mas de repente alguém encosta nele e o traz para o corpo. Assim que ele encontra uma célula nossa, ele tem uma chavezinha, entrou na célula e ele aproveita o maquinário da célula todo e começa a se multiplicar. Ele se multiplica numa velocidade extraordinária. Isto é que é uma virose. E agora, como é feita a transmissão do vírus de uma pessoa infectada para uma pessoa saudável? A maioria tem muito medo deste contato passar do infectado para a pessoa saudável. De fato, isso acontece desde que nós estejamos a uma distância aproximada de 1 metro, 1,5 metros do outro. Mas essa não é a maneira mais comum e nem é a mais terrível. O vírus, aquele fragmento de DNA, aquele quase nada, aquele fragmento de RNA, aquele quase nada. Uma vez eu estando infectado, onde eu coloco as minhas mãos, ali ele fica. Ele não tem vida, então ele não morre, ele fica lá. Dias. Alguns dizem que 3, 4, 5 dias, ainda não se sabe ao certo, mas o certo é que esse fragmento, esse vírus está lá. Está na maçaneta, está na mesa, está no pacote. Um desavisado vem, porque nós não temos como vivermos sós, nós interagimos uns com os outros, nós precisamos de trocar mercadorias uns com os outros. Vai lá e bota a mão e sem querer traz a mão à boca, ou ao nariz ou aos olhos
mais um novo infectado. Uma vez tendo sido infectado, as estatísticas mostram que a cada 100 pessoas infectadas, 97 conseguirão destruir o vírus. Qual é a arma que nós, seres humanos, temos para combater vírus? Sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, através do tutano e dos ossos, tem células-tronco. Assim que percebe a invasão do vírus, produz linfócito, o linfócito vem ao timo, o timo dá uma treinada rápida e daqui a uma semana nós tivemos calafrios, uma dorzinha de garganta, uma tossezinha, uma dor muscular, um desânimozinho, uma falta de apetite e 97 pessoas em 100 estarão bem, graças a Deus. E o corpo humano, esta magnífica criação de Deus, tem ainda uma outra particularidade quanto ao sistema imunológico que é maravilhosa. Esses linfócitos, alguns deles têm capacidade, têm memória. Eles registram algumas particularidades daqueles vírus e produzem o que nós chamamos de anticorpos. Tendo anticorpos contra aquele vírus no nosso corpo, jamais aquele vírus ousará se aproximar de nós, que nós temos uma defesa já pronta. Eles não conseguem mais penetrar no nosso corpo. É assim que funcionam as vacinas. Vacina, esse nome vem de vaca porque um médico inglês, no final do século XVIII, ele observou que aquelas pessoas que mexiam com as vacas, quando tinham a varíola, que era uma doença muito comum à época, hoje nós temos vacina, quando essas pessoas que mexiam com as vacas tinham a varíola era uma forma muito mais branda. E isso corria na boca do povo e ele resolveu observar e foi assim que descobriu a vacina, que vem de vaca. A vacina, o que acontece é que se vai lá, pega o vírus, separa algumas partes dele, diminui a capacidade dele de ser agressivo, diminui a agressividade dele, no modo de dizer, e injeta no corpo. Quando o nosso corpo tem contato com aquela forma atenuada, o nosso corpo cria os anticorpos, de forma que se porventura formos agredidos por aquele vírus, ele não vai nos causar nada. Ué, se o sistema imunológico é tão importante para o enfrentamento do coronavírus e de outras viroses, há alguma coisa que podemos fazer para melhorar o seu desempenho? Esta é a melhor notícia que eu trago hoje para você. Sim, eu vou citar 7 medidas que irão turbinar o seu sistema imunológico. Primeiro, alimentação. É preciso que sejam consumidos muitos vegetais, porque os vegetais irão nutrir o nosso microbioma. Quem acompanha este canal já me ouviu comentar sobre o microbioma no sistema digestivo. Mas um microbioma em equilíbrio, o que nós chamamos eubiose, contribui muitíssimo para um melhor desempenho do nosso sistema imunológico. Segunda medida, vitamina D. A vitamina D, embora seja chamada vitamina, hoje nós sabemos que é um hormônio, e é um hormônio produzido pelo próprio corpo, pela pele. Mas para ele ser produzido, a pele precisa de receber a radiação ultravioleta B do Sol. Essa radiação ela é mais escassa nos países do norte que estão mais distantes da linha do Equador. Mas as pessoas mais claras aqui no nosso meio devem ficar no sol diariamente
entre 20 e 30 minutos, e aquelas da pele mais escura entre 40 e 50 minutos, para mantermos bons níveis de vitamina D, que é decisiva para a eficiência do nosso sistema imunológico. Terceira medida, ingerir, aí tem que ingerir, é de fora para dentro, o corpo não sabe produzir, ingerir vitamina C ou ácido ascórbico, que tem aí nas frutas cítricas, na acerola, mas tem uma particularidade, é preciso preparar e consumir logo porque ela se oxida muito rapidamente. A vitamina C, as nossas reservas internas, duram entre 30 e 40 dias, portanto é preciso consumi-la praticamente todos os dias. Quarta medida, buscarmos alimentos que contenham zinco. O zinco é um microelemento muito pouco consumido, mas fundamental porque ele participa de reações que são importantíssimas para o bom funcionamento do sistema imunológico. Então, a quarta medida é o zinco. A quinta, própolis. É do conhecimento da maioria das pessoas mais antigas de que própolis protege muito essa parte aérea superior, nariz, boca, garganta, traqueia, faringe, etc. Então, neste momento em que esta é a porta de entrada mais utilizada pelo vírus, quando nós o trazemos pelas nossas próprias mãos, ele não nos agride, nós é que o buscamos com as nossas próprias mãos e o trazemos para essa região respiratória, usarmos própolis. As abelhas utilizam própolis para proteger toda a sua colmeia. Não nos custa nada consumir própolis para proteger o nosso sistema respiratório. Consumo diário, sugiro que seja de gotas, de um produtor confiável naturalmente. E em sexto lugar, e talvez o mais importante de todos, higiene mental. É preciso que eu me perdoe pelas minhas falhas e me liberte da culpa. É preciso que eu perdoe o outro pelas falhas dele e me liberte da mágoa. É preciso que eu crie dentro de mim um espaço de gratidão, porque tudo isso vai favorecer e muito o sistema imunológico. Por outro lado, é preciso fugir do estado de desespero, do excesso de medo, do pânico. E aqui, infelizmente, eu preciso fazer uma crítica bastante ácida aos canais de televisão. Eles estão colocando matérias muito tóxicas a respeito do coronavírus e isso traz desespero, traz medo exagerado para as pessoas, que são sentimentos destrutivos para o nosso sistema imunológico, porque diante do medo exagerado, do pânico, do desespero, há um despertar das nossas suprarrenais. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior. E as suprarrenais irão produzir nesta situação cortisol e adrenalina para preparar o nosso sistema muscular para nós enfrentarmos ou darmos no pé. E deixa à parte o sistema imunológico. E neste momento de enfrentamento do coronavírus, nós precisamos demais do nosso sistema imunológico. Então eu faço uma sugestão. Vamos aproveitar esse momento de mais introspecção, de mais reunião entre as famílias e nós aproveitar também que somos um país de cristãos e passarmos a ler a Bíblia juntos, refletir sobre as belíssimas mensagens que lá estão. Isso vai nos trazer confiança. Confiança e fé são sentimentos muito próximos um do outro.
E tanto a confiança quanto a fé trazem serenidade. E a serenidade é um espetáculo, turbina de uma maneira quase indescritível o nosso sistema imunológico. E em sétimo e último lugar, o sono. É claro que uma pessoa confiante, sem medo exagerado, sem desespero, ela vai dormir melhor. Mas é preciso irmos para a cama antes das 23 horas, porque na volta da meia-noite é importante que nós estejamos dormindo, porque neste momento a pineal, que é uma glândulazinha no miolo da cabeça, do tamanho de uma sementinha de laranja, a pineal vai produzir a melatonina. E a melatonina é muito importante também para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico, que é tudo que nós estamos precisando neste momento de angústia. E agora, finalizando, nós talvez possamos responder: devemos ou não estar isolados? As respostas dos grandes pesquisadores na área estão conflitantes. E a sua? Qual é a sua opinião quanto a isso? Mas eu deixo duas outras reflexões. No mundo atual, em que todos nós consumimos produtos de outras pessoas, é viável, sendo bem honesto, existe a possibilidade de ficarmos isolados verdadeiramente? E se isto é possível, por quanto tempo? Eu espero que a minha fala tenha contribuído para a sua serenidade e que reduza o seu desespero e a sua angústia e prepare você para enfrentar esta temporada difícil aí da melhor maneira possível. Vai passar. Tudo passa. Aloha!